Duração estimada: 12-13 minutos. Formato: Talking Head mais B-roll. Nicho: Tecnologia e inteligência artificial. Data de criação: 3 de maio de 2026. Você acabou de ser substituído por um software. Não estou falando do futuro. Estou falando do que está acontecendo agora. Em maio de 2026. Em empresas reais. Com pessoas reais perdendo suas funções para sistemas que nunca dormem. Nunca pedem aumento e nunca reclamam. Mas aqui está o que a maioria dos vídeos sobre IA não conta. Isso não é o fim do mundo. É o início de uma era completamente diferente. E quem entender essa mudança agora vai sair na frente de 99% das pessoas. Hoje eu vou te mostrar o que são os agentes de IA. Porque eles são diferentes de tudo que veio antes. E o que você precisa fazer para não ficar para trás. Fica até o final porque eu vou te dar uma lista concreta do que fazer nos próximos 30 dias. Bora! Para entender o que está acontecendo, você precisa saber de uma coisa. Existe uma linha divisória na história da IA. Antes de 2024, a IA sugeria. Você perguntava. Ela respondia. Você copiava, colava, adaptava. Era uma ferramenta poderosa, mas passiva. Depois de 2025, a IA começou a executar. Ela não espera mais você perguntar. Ela recebe um objetivo: aumentar vendas em 20% ou reduzir custos no setor financeiro. E vai fazer isso por conta própria, tomando decisões, usando ferramentas, coordenando com outros sistemas. Isso tem um nome: agentes de IA. E a diferença não é pequena. É a diferença entre ter um estagiário que espera instruções e ter um funcionário sênior que gerencia projetos sozinho. Um relatório da Gartner publicado este ano mostra que até o final de 2026, 40% de todas as aplicações empresariais vão ter algum agente de IA integrado. Em 2025, esse número era menos de 5%. Você está assistindo a uma mudança de 5% para 40% em um único ano. Isso não é evolução, é uma revolução. Mas o que é exatamente um agente de IA? Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagine que você é gerente de marketing. Antes, seu trabalho era analisar dados de campanhas, criar relatórios, sugerir ajustes, aprovar criativos, publicar anúncios. Eram múltiplas tarefas, múltiplas horas. Agora imagine um agente que monitora suas campanhas em tempo real, detecta queda de performance, analisa o motivo automaticamente, cria novos criativos usando IA generativa, testa variações em pequenos grupos, escala o que funciona, gera o relatório e te avisa só quando precisa de aprovação humana. Isso não é ficção científica. Isso é o que empresas como a Klarna, Salesforce e dezenas de startups brasileiras já estão fazendo hoje. A Klarna, empresa sueca de fintech, anunciou que seus agentes de IA já fazem o trabalho equivalente a 700 funcionários humanos no atendimento ao cliente. E não com qualidade pior, com qualidade melhor, segundo eles. E tem mais. Os agentes não trabalham sozinhos. A nova fronteira é o que chamamos de sistemas multi-agente.
Equipes inteiras de IAs especializadas, cada uma com sua função, colaborando entre si. Um agente pesquisa, outro escreve, outro revisa, outro publica, outro analisa resultado. E eles fazem isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Agora vem a parte que muita gente não quer ouvir. Um estudo recente mostrou que 44% dos CFOs de grandes empresas americanas planejam algum tipo de corte de empregos relacionado à IA em 2026. Estima-se que até 502 mil posições sejam eliminadas só nos EUA até o final do ano. As áreas mais afetadas são aquelas com rotinas cognitivas previsíveis, analistas financeiros júnior, suporte ao cliente, redação de conteúdo padrão, processos administrativos, análise de dados básica, revisão jurídica de contratos simples. Mas aqui está o que os números também mostram. As empresas que mais contratam em 2026 são as que implementam IA. Por quê? Porque quando você automatiza as tarefas de rotina, você libera capital. E capital vai para crescimento. Novos produtos. Novos mercados. A ideia não é IA versus humano. É humano gerenciando IA versus humano fazendo manualmente o que a IA faz melhor. A pergunta não é: a IA vai me substituir? Aspas. A pergunta certa é: quem vai ser substituído primeiro? Quem usa IA ou quem não usa? Aspas. A resposta é óbvia. Deixa eu te mostrar onde os agentes já estão operando agora. Em 2026, agentes de código, ferramentas como o Cursor, Devin e os novos modelos da Anthropic e OpenAI conseguem escrever, testar e fazer deploy de código completo com supervisão mínima. Startups de 2 pessoas estão construindo produtos que antes precisariam de times de 10. Agentes de vendas, sistemas que identificam leads, personalizam abordagens, mandam e-mails, fazem follow-up e qualificam prospects. Tudo automaticamente. O vendedor humano só entra na negociação final. Agentes financeiros, análise de portfólios, rebalanceamento automático, detecção de fraudes em tempo real, geração de relatórios regulatórios. O que antes levava semanas agora leva minutos. Agentes de saúde, triagem de sintomas, análise de exames, sugestão de diagnósticos, coordenação de agendamentos, não substituindo médicos, amplificando o que os médicos conseguem fazer. E no Brasil, a adoção está acelerando. Uma pesquisa da FGV mostrou que empresas brasileiras que implementaram agentes de IA em 2025 reportaram, em média, redução de 35% nos custos operacionais em processos automatizáveis. 35% de redução de custo em processos que a maioria das empresas ainda faz manualmente. Esse é o tamanho da oportunidade que ainda existe. Agora os números que mostram o tamanho do que está acontecendo. O mercado global de IA agêntica estava em aproximadamente 8 bilhões de dólares em 2025. A projeção é que chegue a mais de 50 bilhões de dólares até 2030. Isso é um crescimento de mais de 500% em 5 anos. Para ter uma referência, o mercado de smartphones demorou 10 anos para crescer na mesma proporção.
E os maiores investimentos estão vindo de quem você esperaria: Microsoft, Google, Amazon e a Nvidia, que anunciou que seus chips estão sendo usados para rodar esses agentes em escala. Mas também de quem você não esperaria: fundos de private equity, governos e empresas de setores completamente tradicionais como agricultura, construção civil e saúde. O agronegócio brasileiro, por exemplo, está usando agentes para monitorar plantações via satélite, prever pragas e otimizar irrigação. Tudo sem intervenção humana diária. Mas eu seria desonesto se só te mostrasse o lado positivo. Existem riscos reais que precisam ser discutidos. Primeiro, deepfakes e desinformação. Com agentes capazes de criar conteúdo em escala, a linha entre real e falso está ficando impossível de distinguir. Em 2026, detectamos o primeiro caso de uma campanha política inteira sendo conduzida por agentes de IA, gerando conteúdo personalizado para cada eleitor com base em seus dados. Isso é assustador. Segundo, viés automatizado em escala. Se um agente tem um viés, seja em contratações, concessão de crédito ou diagnósticos médicos, esse viés não acontece uma vez. Ele acontece milhões de vezes por segundo. Terceiro, dependência sistêmica. Quando sua empresa inteira depende de um agente que processa tudo. O que acontece quando ele falha? Um erro de um agente pode cascatear por toda a organização em segundos. Isso não significa que você deve evitar a tecnologia. Significa que você precisa entendê-la profundamente. Os riscos tanto quanto os benefícios. Certo? Vamos ao que você veio buscar aqui. O que você faz agora com essa informação? Semana 1. Mapeie suas tarefas repetitivas. Pegue papel e caneta, ou um agente de IA, obviamente, e liste todas as tarefas que você faz mais de 3 vezes por semana que seguem um padrão previsível. Essas são as candidatas à automação. Semana 2. Experimente um agente. Você não precisa desenvolver nada. Existem plataformas como Make, Zapier, N8N e diversas ferramentas nativas que permitem criar agentes simples sem código. Crie um que faça uma coisa. Monitore algo. Resuma algo. Notifique sobre algo. Semana 3. Aprenda a linguagem de agentes. Não precisa ser programador, mas você precisa saber o que é um prompt. O que é uma ferramenta? O que é memória de um agente e o que é orquestração? Existem cursos gratuitos no YouTube. Eu vou deixar alguns na descrição. Semana 4. Implemente algo real. Com base no que você mapeou e experimentou. Implemente um agente que resolva um problema real no seu trabalho. Mesmo que seja pequeno. Um agente que separa e-mails importantes já economiza 1 hora por dia. A mensagem mais importante que eu posso te dar hoje é esta: a janela de vantagem está aberta agora. Em 2 anos, todo mundo vai ter agentes. Mas hoje, quem está implementando está ganhando eficiência, velocidade e competitividade que os outros ainda não têm. Você pode esperar, ou pode começar hoje. Se esse vídeo foi útil para você, eu preciso de um favor. Manda para uma pessoa que você conhece que ainda acha que IA não é para ela. Porque se você assistiu até aqui,
Você já entende mais sobre o futuro do trabalho do que a maioria. Deixa seu comentário aqui embaixo. Qual a primeira tarefa do seu trabalho que você vai tentar automatizar com um agente? Quero saber. Se inscreve no canal porque toda semana eu trago análises assim. Sem hype. Sem promessas vazias. Só o que você realmente precisa saber sobre tecnologia e IA. Até a próxima.